As aves têm sido transportadas pelos homens há séculos. Primeiro por navios, depois por trens e, atualmente, por caminhões. No Brasil, transportamos aproximadamente 6 bilhões de aves por via terrestre todos os anos, por milhões de quilômetros, movimentando milhões de reais. Sabemos que transportar animais é muito diferente de outras cargas. Reconhecemos que os animais são seres sencientes, capazes de sentir medo, dor e sofrer. Existem recomendações internacionais, assim como legislações nacionais de transporte de animais, que determinam padrões mínimos de proteção ao bem-estar. Essas recomendações e legislações indicam que os envolvidos na operação de transporte têm muitas responsabilidades. Veterinários e agências de fomento tomam conta da legislação e supervisionam as verificações. Fazendeiros e produtores garantem que os animais estão aptos e são capazes de viajar. Colaboradores, manejadores e motoristas devem manejar bem os animais e dirigir com cuidado. As empresas devem planejar as viagens e minimizar os riscos de bem-estar animal. Mas existe mais do que apenas seguir as leis. Os envolvidos no processo de transporte precisam trabalhar com padrões altos de qualidade, ser profissional e não somente proteger o bem-estar dos animais. Nos piores casos, as doenças nos animais podem apresentar riscos aos seres humanos, de ficarem doentes ou de morte. Como transportadores de carga viva, temos inúmeras obrigações para não aumentar os riscos de espalhar doenças. Mantenha o veículo limpo e desinfetado. Mantenha-se limpo e cumpra as regras de biossegurança nas granjas e outras instalações visitadas. Certifique-se que não haja comprometimento da saúde da população animal quando as aves forem transportadas. Por exemplo, certificando-se de que temos a documentação necessária do estado de saúde dos animais, preenchendo e carregando a documentação de viagem correta. Os motoristas são um elo vital na documentação de gerenciamento das cadeias produtivas que garantem a rastreabilidade dos produtos. Então, se os produtos de origem animal falharem nas verificações de segurança, o problema poderá ser rastreado até o local de origem. Nós também temos responsabilidades de dirigir de forma legal e segura, seguindo as regras da estrada. Certifique-se de que o veículo seja viável e adequado para o propósito. Conduzir animais envolve riscos adicionais. Equipamentos operacionais e veículos que apresentam riscos específicos para a saúde e para a segurança são difíceis e talvez impossíveis de eliminá-los. Mas temos a responsabilidade de minimizar os riscos para nós mesmos e para os outros envolvidos. Assim, certifique-se de seguir todas as instruções de operação e avisos de saúde e segurança. Cuide da sua higiene pessoal. Vista roupas de proteção, lave as mãos e use luvas. Mantenha qualquer ferida aberta protegida. E mantenha sempre bons níveis de limpeza em roupas, calçados, veículos e equipamentos. Lembre-se, ser profissional e ter cuidado extra beneficia as pessoas e as comunidades, nós mesmos e nossos colegas de trabalho, os animais e a nossa indústria. Vamos nos concentrar nas aves e olhar alguns princípios importantes. Todos os envolvidos com os animais têm a obrigação de prevenir maus tratos e crueldade, e qualquer ato intencional que provoque angústia, dor ou ferimentos. Estes atos são totalmente desnecessários. O que é bem-estar animal? Existe uma definição internacionalmente estabelecida, e significa como um animal está lidando com as condições em que ele vive ou em que ele se encontra. O bem-estar dos animais é sobre o estado do animal. Um bom estado de bem-estar animal é se ele está saudável, se ele está confortável, se está bem nutrido, se está seguro, se ele é capaz de expressar seus comportamentos normais
e se ele não está sofrendo de estados desagradáveis, como dor, medo ou angústia. Então, como os animais lidam com o manejo e o transporte? Estão adaptados? E quanto ao seu bem-estar? Quando as aves são transportadas, elas têm que lidar com vários agentes estressores. Manejo antes da apanha. A apanha e o carregamento. Espaço limitado para sentar, ficar de pé, esticar as asas ou se mover. Pode ser muito quente ou muito frio, mas a ave pouco pode fazer sobre isso. Geralmente, as aves podem se adaptar um pouco para lidar com os estressores normais de transporte. Mas, onde há condições extremas, muitos estressores, ou se é preciso lidar com eles durante um longo período de tempo, existe o risco de causar danos ao animal. Isso causará angústia e as aves irão sofrer. Quando as aves são transportadas, elas enfrentam diversos estressores. A angústia e o sofrimento são causados porque o animal não consegue lidar com um estressor muito intenso, ou muitos estressores menores que duram por um longo período de tempo. Todas as aves são diferentes em sua capacidade de lidar com o transporte. O transporte causa algum estresse? A resposta é sim. Podemos limitar o impacto dos estressores para reduzir o risco de angústia ou sofrimento? A resposta é sim, desde que o básico seja cumprido. Faça a viagem mais curta e mais tranquila possível. Pense nas condições do veículo e otimize o conforto das aves. Espaço e temperatura. E, finalmente, devemos entender o provável medo e ansiedade que as aves podem experimentar quando manejamos, carregamos e transportamos. O bem-estar dos animais é mais do que apenas atender às necessidades básicas. É sobre ver as coisas a partir do ponto de vista deles. Estamos carregados. Tudo verificado. Estamos a caminho. Dirigir é o seu trabalho. Ir de A para B é o que você é pago para fazer. Mas é só isso? O que torna sua carga diferente disso? Talvez seja isso. Você carrega uma carga viva. Então você tem algumas responsabilidades adicionais. Você precisa ser um motorista melhor, com um estilo bem tranquilo. Nós já sabemos que quando as aves são transportadas, existe um alto risco de estresse, mesmo nas condições mais ideais. O transporte de animais é o maior desafio de bem-estar. Lembre-se, uma vez que os animais estão no veículo, é muito improvável que seu bem-estar melhore. Mesmo que façamos o nosso melhor, nós só podemos esperar que o animal chegue ao seu destino perto da condição em que estava quando foi carregado. É um exercício de limitação de danos. Esta sessão concentra-se no que tem que ser feito uma vez que as rodas estão girando e você está na estrada. Minimizando atrasos. Comportamento durante a condução. Verificações e paradas. Existe sempre um equilíbrio a ser encontrado. A condução não deve ser tão rápida ou brusca que cause problemas nas aves. Isso pode significar dirigir bem abaixo dos limites legais para atender os animais e as condições da estrada, embora sempre lembrando que há um itinerário a cumprir. O transporte é um desafio de bem-estar. Lembre-se, não se atrase. As aves ainda podem ter uma viagem ruim, desconfortável e perigosa se o motorista não está pensando sobre a carga e dirigindo sem levar em consideração as condições da estrada. Independentemente do veículo, simples ou moderno, se as aves estão em pé ou sentadas, elas serão afetadas pelo movimento do caminhão. As aves que permanecem em pé durante o transporte têm apenas as outras e os lados da caixa para ajudá-las a se estabilizar.
Viradas repentinas, bruscas e frequentes, em qualquer partida ou parada, e elas terão que se reequilibrar ou se reposicionar. Esse movimento de aceleração e desaceleração é estressante para as aves. Quanto mais ativas as aves se tornam, maior a probabilidade de danos para si e para as outras, como asas quebradas, sufocamento e deslocamentos. Mesmo nas melhores estradas, com um veículo de boa qualidade e nenhum congestionamento, você precisa acelerar de forma constante. Troque as marchas suavemente, para cima e para baixo. Faça as curvas com cuidado. E evite qualquer freada brusca. Se o veículo não tiver a suspensão mais moderna, se a qualidade da estrada não for boa, e se outros usuários da estrada não estiverem simpatizados com as suas necessidades, então você terá que trabalhar ainda mais para tornar a viagem o mais tranquila possível. Faça as coisas um pouco mais devagar. Deixe bastante espaço na frente. E bastante tempo para manobrar. Lembre-se que você, o motorista, faz a diferença. Finalmente, você chegou ao seu destino. Então, a documentação. Provavelmente será necessário entregar, conferir e assinar a documentação obrigatória antes da autorização para o início do descarregamento. Se você é o motorista, suas responsabilidades podem acabar quando o veículo estiver em posição. As caixas devem sempre ser mantidas na posição correta. Todos os movimentos precisam ser suaves, sem solavancos, sem sacudidas. As caixas nunca devem ser inclinadas, jogadas ou viradas de cabeça para baixo. Pense nisso sob o ponto de vista das aves. Se os veículos estiverem estacionados esperando para descarregar, certifique-se de que haja ventilação adequada e faça verificações regulares. Uma vez que a caixa ou container estiver vazio, ele deve ser limpo e desinfetado, para evitar a propagação de doenças. O próprio caminhão deve ser lavado e desinfetado antes das caixas serem carregadas. Então, o processo começará de novo. Lembre-se, motorista, quando você chegar, mantenha-se limpo e seguro. Complete a documentação e saia limpo do local. Os responsáveis no destino final devem manter a verificação das aves. Ao descarregar, certifique-se que as caixas são mantidas niveladas, de que as aves estão sendo manejadas com cuidado. Na maioria das vezes, as coisas que fazemos saem como planejadas. Mas o que acontece quando elas saem fora do planejado? No acidente. Assim, eu estava manobrando o caminhão, na realidade, né? E daí cedeu o terreno do pátio da Viário, e daí o caminhão ficou meio dobrado, colado. É uma experiência que ninguém gostaria de passar por isso, né? Porque dá muito medo. Mas é uma experiência nova, uma experiência que a gente assim, até fala para os outros, né? Que tomar cuidado, que não aconteça essas coisas, né? Um plano de contingência é um curso de ação desenhado para ajudar indivíduos ou organizações a responderem a um evento futuro significativo. São situações que têm baixa probabilidade de acontecer, mas risco potencialmente alto. Primeiro, os eventos que representam pouco risco para você, mas alto risco para as aves. E depois, eventos que representam alto risco para você e para os outros envolvidos. Trânsito na estrada e problemas mecânicos. Ambos são irritantes para você, mas são uma ameaça à vida das aves. Não são completamente evitáveis. Mas com um bom planejamento da viagem,
e uma manutenção apropriada do veículo, atrasos significativos devem ser raros. Mas e se você começar a se sentir mal e não for mais seguro dirigir? Qualquer plano de contingência deve estabelecer quando entrar em contato com alguém, quem contatar e como contatar essa pessoa. Tenha uma lista de números no seu telefone e dentro da sua cabine. Eles precisarão saber onde você está e qual é o problema. Assim eles podem providenciar a assistência que você precisa. Outro motorista, reparos rápidos, ou talvez a transferência das aves para outro veículo. E por último, especialmente no caso de grandes atrasos no tráfego rodoviário, você precisa explicar claramente por que seu veículo precisa ter prioridade. Lembre-se que o estresse por calor pode causar a morte das aves. Você precisa fazer o seu veículo se mover, especialmente se as aves estão mostrando sinais de estresse. Tem que andar devagar, né? Cuidar da carga para não tombar, carga viva é outra coisa, né? Andar devagar sempre, né? Por mais que o trajeto seja bom, a gente nunca pode prever o que o trânsito vai para nós, né? Não basta nós só cuidar, nós que estamos dirigindo, tem que prever o que os outros vão fazer também. Planos de contingência. Quando, quem, como, onde, qual e por quê. O planejamento da contingência deve incluir desde o menor até o maior incidente.